de consumidor. Primeiro, nós temos um conceito de consumidor em sentido estrito. Conceito de consumidor em sentido estrito, que está lá no caput do artigo 2º do CDC. Consumidor em sentido estrito é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Ok? Esse é o conceito de consumidor em sentido estrito, que está lá no caput do artigo 2º do CDC. Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Bom, a questão que envolve discussão é justamente quem é esse destinatário final? Quem é o consumidor destinatário final? Porque é um conceito muito amplo. Pode ser destinatário final uma coisa para mim e uma coisa para o senhor ou para a senhora que está me assistindo nesse momento. Uma coisa para a colega e para o colega que estão aqui conosco. Então, senhoras e senhores, em razão deste conceito amplo de destinatário final, duas foram as correntes que surgiram para definir consumidor destinatário final. Primeira corrente que define consumidor destinatário final é a chamada corrente finalista. Corrente finalista. Para essa corrente finalista, o conceito de consumidor destinatário final é mais restrito. Ou seja, consumidor destinatário final é aquele que consome o produto ou esse produto é consumido por sua família. Ou seja, o profissional está excluído do conceito de consumidor para a corrente finalista. Então, para a corrente finalista, consumidor é aquele que consome. Destinatário final significa o quê? Retirar do mercado de consumo e consumir. Ou consumir ele próprio ou a sua família. Ou seja, o profissional estaria excluído do conceito de consumidor. Qual que é o fundamento dessa primeira corrente, da corrente finalista? O CDC busca tutelar o vulnerável. O CDC busca tutelar a parte mais fraca. E essa corrente finalista, que traz um conceito restritivo de consumidor, não aceita que uma pessoa jurídica ou que um profissional liberal possa ser considerado um consumidor. Portanto, primeira corrente, a corrente finalista, tem um conceito de consumidor destinatário final mais restrito. Tem um conceito de consumidor destinatário final como sendo aquele que consome ele próprio ou traz para o consumo de sua família. Profissional estaria excluído do conceito de consumidor destinatário final. Segunda corrente que define consumidor destinatário final é justamente a chamada corrente maximalista. Isso mesmo, corrente maximalista. Que, como o próprio nome diz, tem um conceito mais amplo de consumidor destinatário final. Conceito mais amplo. Ou seja, consumidor destinatário final para essa corrente é aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo. Ponto. Ponto. Retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, seja qual for a finalidade, é considerado consumidor destinatário final. Percebam que aqui, senhoras e senhores, nós temos um conceito objetivo. Retirou o produto ou serviço do mercado de consumo, para a corrente maximalista, é considerado um consumidor. Portanto, senhoras e senhores, se nós temos de um lado uma corrente restritiva e do outro uma corrente ampliativa, como é que eu fico na hora da prova, Fabrício? Se o senhor ou a senhora presta um concurso público ou está na universidade, se me perguntarem isso, como é que eu me posiciono? Se fundamentar de um lado ou de outro numa universidade, sem problema. Se tem as duas opções, as duas correntes. Mas é importante colocar acima de tudo o posicionamento do STJ. Como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema? O que prevalece, corrente finalista ou corrente maximalista? Para o STJ, senhoras e senhores, prevalece a corrente finalista, porém, de uma forma atenuada, de uma forma mitigada. Isso mesmo, para o STJ prevalece a corrente finalista, porém, de uma forma
mitigada, de uma forma atenuada. Em suma, para o STJ, pessoa jurídica ou profissional podem sim ser considerados consumidores, desde que comprovada a sua vulnerabilidade. Isso mesmo. Pessoa jurídica, profissional, podem ser considerados consumidores destinatários finais, desde que comprovada a sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade que é presumida para a pessoa física, mas que para a pessoa jurídica ou para o profissional tem que ser comprovada diante do caso concreto. E nós temos alguns exemplos que a jurisprudência nos dá. Microempresa, empresa de pequeno porte, tem maior possibilidade de comprovar o que? A sua vulnerabilidade. O advogado, profissional liberal, quando ele adquire um computador para ingressar na sua cadeia produtiva, ou seja, um computador em que ele irá utilizar no desempenho de suas atividades. Neste caso ainda, a jurisprudência entende que é possível comprovar a vulnerabilidade. Então, se nós temos uma corrente restritiva, que é a finalista, e uma corrente ampliativa, que é a maximalista, quem não quiser arriscar, posicionamento intermediário, que na minha opinião é o mais adequado, posicionamento superior Tribunal de Justiça. Aplica-se a teoria finalista, porém de forma atenuada, de forma mitigada. Maravilha, tranquilo? Ótimo, ótimo. Temos outros conceitos de consumidor no CDC. Conceitos de consumidor por equiparação. O que significa consumidor por equiparação? Equipara-se a consumidor, por exemplo, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que age intervindo nas relações de consumo. Ok? Parágrafo único do artigo 2º do CDC. Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Que mais? Outro conceito de consumidor por equiparação, artigo 17 do CDC. Também é considerado consumidor por equiparação quem? A vítima do evento danoso. Isso mesmo, artigo 17. Vítima do evento danoso é também considerada consumidora. Quem é essa vítima do evento danoso, por exemplo? A pessoa não foi diretamente adquirir o produto ou contratou o serviço, como no conceito anterior que nós vimos. Mas ela, por exemplo, recebeu uma TV de presente. Foi ligar a TV explodiu em seu rosto. Ela é uma vítima do evento danoso. Ela é considerada consumidora por equiparação. Ok? Percebam que não foi ela que adquiriu a TV na loja. Ela ganhou de presente. Mas ela é considerada por equiparação consumidora, porque ela é vítima de um evento danoso. E um último conceito de consumidor, por equiparação, também está lá no artigo 29 do CDC. As pessoas expostas às práticas contratuais e comerciais, ok? Pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais também são consideradas consumidoras por equiparação. Então, a coletividade de pessoas expostas a uma publicidade enganosa, expostas a uma publicidade abusiva. Percebam, elas não se sentiram enganadas, elas não se sentiram ofendidas em seus valores morais. Mas o simples fato de ser veiculada uma publicidade enganosa ou abusiva, por si só, já legitima, por exemplo, Ministério Público a entrar com uma ação liminar e retirar essa publicidade do ar. Ok? Maravilha, tranquilo? Alguma pergunta, colegas aqui do estúdio? Podemos avançar? Maravilha. Vamos avançar, vamos avançar. Falamos do primeiro elemento subjetivo da relação jurídica de consumo, que é o consumidor. E o fornecedor? Quem que é o fornecedor? O CDC define fornecedor? Define no artigo 3º, ok? Define no artigo 3º. Fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, e também os entes despersonalizados. Então, toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados.